Você conhece Wesley Snipes como o caçador de vampiros implacável da trilogia Blade, ou talvez como o astro explosivo dos anos 90 que dominou Hollywood com seu carisma, suas habilidades em artes marciais e uma carreira que parecia imbatível. Mas o que quase ninguém imagina é que por trás das câmeras, Wesley viveu uma história digna de roteiro de filme, e não estamos falando de ficção. De escândalos judiciais que o levaram à prisão federal a uma união surpreendente com uma jovem coreana de origem simples, passando por declarações polêmicas, períodos de reclusão total e um afastamento radical do estrelato, a vida de Snipes foi marcada por reviravoltas que nem seus fãs mais fiéis conseguem prever. E o mais curioso, ele teve 4 filhos longe dos holofotes, criados sob rígida discrição, quase como se fossem parte de uma vida paralela, desconhecida do grande público. Neste vídeo, vamos te revelar como essa mulher coreana comum conquistou um dos astros mais intensos de Hollywood, como Wesley enfrentou as duras consequências de decisões financeiras questionáveis, as opiniões polêmicas que ele deu em entrevistas, como quando sugeriu que a indústria era racista e manipuladora, e como sua família vive hoje, em segredo, longe da fama. Você vai descobrir o que aconteceu com seus filhos, como cada um escolheu um caminho totalmente diferente, e o porquê dessa história ser uma das mais intrigantes do universo das celebridades. Então já deixa o seu like agora mesmo, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ajuda mais pessoas a conhecerem essas histórias que a mídia tradicional simplesmente ignora. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho, porque aqui a gente revela o que ninguém mais mostra, e a sua inscrição garante que esse tipo de conteúdo continue sendo produzido. E se você quiser apoiar o canal de forma ainda mais direta, clique no botão do Super Thanks aqui embaixo. Isso nos ajuda a continuar trazendo vídeos como esse, cada vez mais completos e detalhados. Mas se não puder contribuir financeiramente, sem problemas, comenta aí o que mais te chocou nessa história, porque sua interação é fundamental. E fica até o final, porque a última revelação sobre Wesley e sua vida atual vai te deixar completamente impactado. Wesley Trent Snipes nasceu no dia 31 de julho de 1962, em Orlando, Flórida, mas foi criado no bairro do Bronx, em Nova York, uma região conhecida por seus desafios sociais, mas também por sua vibrante cultura e espírito de superação. Filho de Wesley Snipes Sr., um engenheiro aeroespacial, e Dolores Snipes, uma assistente educacional, Wesley cresceu em um lar modesto, onde a disciplina e o esforço para vencer as dificuldades da vida eram valores essenciais. Desde muito cedo, Wesley demonstrou uma energia contagiante, um espírito inquieto e uma vontade enorme de se destacar em algo que pudesse dar sentido e brilho à sua vida. O Bronx, apesar de ser uma área muitas vezes marcada pela violência e dificuldades econômicas, foi também o berço da cultura hip-hop e das artes de rua, um ambiente que influenciaria a formação do jovem Wesley em sua personalidade forte, autêntica e cheia de atitude. Ainda criança, Wesley encontrou nas artes marciais uma paixão que iria acompanhar sua vida para sempre. Ele começou a treinar Kung Fu e outras técnicas de luta que não só o disciplinaram, mas também fortaleceram seu corpo e sua mente. O contato com as artes marciais foi fundamental para desenvolver sua confiança e seu autocontrole, características que depois se tornariam marcas registradas em sua atuação e na maneira como ele encarava os desafios da vida. A prática dessas artes trouxe a Wesley uma visão de mundo ligada à perseverança, respeito e honra, valores que ele manteve mesmo nos momentos mais difíceis de sua carreira. Além disso, a influência das artes marciais seria uma das razões que o levariam a conquistar papéis que exigiam essa habilidade, tornando-o ícone em filmes de ação. Paralelamente ao interesse pelas lutas, Wesley também descobriu um talento nato para as artes cênicas. Ainda jovem, ingressou em escolas especializadas em artes dramáticas, como a High School of Performing Arts em Nova York, onde pôde estudar teatro e aprimorar suas habilidades de atuação. Essa experiência foi decisiva para que ele entendesse que poderia transformar sua paixão em profissão, e logo começou a participar de produções locais, mostrando seu potencial como ator. O jovem Snipes era dedicado e determinado, sempre buscando se destacar em um meio bastante competitivo, muitas vezes desigual para atores negros naquela época. Sua trajetória escolar e artística foi marcada por esforço e a vontade de superar barreiras, construindo uma base sólida que seria fundamental para sua entrada em Hollywood. Nos primeiros anos de carreira, Wesley Snipes enfrentou os desafios comuns para muitos atores negros no mercado americano: papéis pequenos,
estereotipados e muitas vezes limitados a personagens secundários. Ele, no entanto, não desistiu, usando essas oportunidades para ganhar experiência e mostrar seu talento. A década de 1980 foi o período de construção, com participações em séries de TV e filmes menores. Aos poucos, sua presença foi crescendo, e sua versatilidade chamou a atenção de diretores e produtores. Em 1986, um dos primeiros papéis de destaque foi no filme Wildcats, onde já pôde exibir seu carisma e habilidade física, abrindo caminho para projetos maiores. Foi na década de 1990 que Wesley Snipes realmente explodiu em Hollywood. Ele se tornou um dos atores mais requisitados para papéis de ação e dramas urbanos, graças à combinação de sua aparência imponente, habilidade nas artes marciais e talento para atuar. Filmes como New Jack City 1991 mostraram seu potencial em personagens complexos, que não eram apenas brutamontes, mas homens com camadas e conflitos internos. O sucesso foi crescendo e consolidou-se com o filme White Man Can't Jump 1992, uma comédia esportiva que mostrou sua versatilidade também para o humor, conquistando o público jovem e diversificando sua imagem. Entretanto, o ápice da carreira de Wesley Snipes foi alcançado com o papel de Blade, o caçula da saga baseada nos quadrinhos da Marvel. Lançado em 1998, Blade foi um marco não apenas para Snipes, mas para o cinema de super-heróis como um todo. Seu personagem, um híbrido entre humano e vampiro, era duro, sombrio e cheio de nuances. Snipes conseguiu dar vida a esse herói de maneira magistral, misturando ação intensa com uma presença marcante e inesquecível. O filme foi um sucesso estrondoso, arrecadando mais de 130 milhões de dólares mundialmente, o que não só consolidou Snipes como uma estrela global, mas também abriu portas para uma franquia que teve 2 sequências e ainda influenciou muitas produções futuras. O Blade de Wesley Snipes é até hoje considerado um dos primeiros super-heróis negros no cinema mainstream a ganhar grande destaque. Além de Blade, outros filmes marcaram sua carreira e sua imagem como astro de ação, como Demolition Man 1993, onde contracenou com Sylvester Stallone e Sandra Bullock, mostrando sua capacidade de segurar o protagonismo ao lado de grandes nomes do cinema. Seu carisma, junto à capacidade atlética e dramática, fizeram dele um dos atores mais versáteis do gênero. Wesley também se aventurou em papéis mais dramáticos e profundos, como em The Waterdance 1992, onde demonstrou sua habilidade para interpretar personagens com emoções complexas, ganhando reconhecimento da crítica e provando que seu talento ia muito além das cenas de luta. A história do encontro entre Wesley Snipes e Nakyong Nick Park é, sem dúvida, uma das mais inesperadas e fascinantes da vida do ator. Para quem conhece a trajetória de Snipes, marcada por filmes de ação, fama estrondosa e uma vida intensa nos holofotes, pode parecer estranho imaginar que ele encontraria o amor verdadeiro em uma jovem coreana comum, longe do glamour e da indústria do entretenimento. No entanto, essa combinação improvável não só aconteceu, como se tornou um dos pilares mais fortes na vida do astro, transformando sua existência e redefinindo suas prioridades. Para entender essa história, é preciso mergulhar no contexto daquele período e conhecer um pouco mais sobre quem é Nick Park, a mulher que conquistou o coração de Wesley Snipes. Na virada dos anos 90 para os anos 2000, Wesley Snipes já era um nome consolidado em Hollywood. Estrelas da sua magnitude vivem em um universo próprio, cercado de festas, eventos, produtores, agentes e uma agenda praticamente impossível para quem busca momentos de paz. O ritmo frenético e as exigências da fama tornavam muito difícil para ele construir relacionamentos sólidos, principalmente com pessoas fora do meio artístico. Foi nesse cenário que, em 1999, aconteceu um evento beneficente em Los Angeles, organizado por uma organização cultural voltada para o intercâmbio entre artistas asiáticos e americanos. O objetivo era justamente promover o diálogo entre as culturas e criar pontes de entendimento e colaboração. Foi nesse ambiente multicultural que Wesley conheceu Nick, uma jovem coreana que, à primeira vista, não tinha nada a ver com aquele universo repleto de estrelas e câmeras. Nick Park nasceu em Seul, na Coreia do Sul, em uma família de classe média que valorizava muito a educação e as artes, mas de forma simples e discreta. Seu pai trabalhava como produtor em uma emissora de televisão local, o que até a aproximava do mundo artístico, mas Nick nunca teve ambições de brilhar em frente às câmeras. Ela era uma jovem reservada, apaixonada por design gráfico e pintura,
duas formas de expressão que lhe davam a liberdade de criar, mas que exigiam silêncio e introspecção. Ao chegar aos Estados Unidos para estudar arte e aprimorar suas habilidades, Nick encontrou em Los Angeles a oportunidade de crescer, mas também a solidão de estar longe de casa, em um país culturalmente tão diferente do seu. Quando Wesley Snipes viu Nick pela primeira vez, foi como se tudo ao seu redor desacelerasse. Diferente das mulheres exuberantes e que buscavam a fama, Nick exalava uma calma e uma autenticidade que ele não via há muito tempo. Ela não era uma socialite nem uma celebridade, mas alguém com quem ele podia realmente conversar, sem máscaras ou interesses superficiais. Ele se lembrou anos depois em uma rara entrevista, dizendo: "Ela era uma brisa fresca em meio ao caos. Eu precisava disso. Eu precisava dela." O encontro inicial foi marcado por uma conversa descontraída sobre arte, cultura e as dificuldades de manter a integridade em um mundo tão cheio de aparências. Apesar da enorme diferença cultural e do estilo de vida, Wesley e Nick começaram a se encontrar com frequência, construindo uma amizade baseada no respeito e na admiração mútua. Wesley adorava ouvir Nick falar sobre sua cultura, suas raízes e o modo como via o mundo, tão diferente da agitação hollywoodiana. Por sua vez, Nick admirava a determinação e o carisma de Wesley, mas também percebia o cansaço por trás da fama e o desejo de um homem que queria mais do que o brilho das câmeras. Com o passar do tempo, a amizade se transformou em algo mais profundo, um amor que surpreendeu a ambos. Os primeiros anos do relacionamento foram discretos. Wesley e Nick evitaram exposições públicas, pois sabiam que as pressões da mídia poderiam atrapalhar a construção do que tinham. Nick, acostumada a uma vida simples, precisou se adaptar a um mundo onde tudo era potencialmente notícia, onde cada gesto poderia ser interpretado e julgado. Wesley, por sua vez, viu na parceira alguém que o ajudava a ser mais humano, a se reconectar com as coisas simples da vida. Eles compartilhavam momentos longe das câmeras, passeios em parques, jantares caseiros e longas conversas sobre o futuro. Essa intimidade e cumplicidade foram o que consolidaram o relacionamento, mesmo diante das adversidades. Em 2003, após anos de namoro e cumplicidade, Wesley e Nick decidiram oficializar a união em uma cerimônia simples e íntima, com poucos convidados e longe da imprensa. Foi um casamento que simbolizou muito mais do que a formalização de um vínculo. Foi a celebração da escolha de duas pessoas que decidiram caminhar juntas, apesar das diferenças culturais e das expectativas externas. A imprensa quase não teve acesso aos detalhes do casamento, o que foi uma decisão consciente do casal, que queria preservar a privacidade e a autenticidade daquele momento especial. A vida de uma estrela de Hollywood muitas vezes parece perfeita do lado de fora. Fama, dinheiro, viagens, tapetes vermelhos e sorrisos impecáveis em frente às câmeras. Mas quem acompanha mais de perto o universo das celebridades sabe que o preço da fama pode ser alto, especialmente quando os holofotes ofuscam a realidade e a pressão constante cobra seu tributo. No caso de Wesley Snipes, um dos astros mais icônicos dos anos 90 e início dos anos 2000, esse peso se manifestou de maneira dolorosa, entre erros administrativos, escolhas complicadas, momentos de perda e uma prisão que o colocou longe da família e dos holofotes por anos. A jornada de Snipes é um retrato humano daquilo que se esconde por trás do brilho das telas, uma história real de quedas, reclusão e tentativa de redenção. Wesley Snipes havia alcançado o topo. Com sua presença marcante, talento para ação e habilidade nas artes marciais, ele era um nome indispensável em Hollywood. O sucesso com a franquia Blade o elevou ao status de lenda do cinema de ação. Milhões no banco, contratos milionários, fãs por toda parte. No entanto, o que muitos não viam era a complexidade da sua vida financeira e pessoal. Diferente de muitos colegas da indústria, Snipes sempre procurou manter certo controle sobre seus ganhos, muitas vezes optando por administrar seu patrimônio com consultores independentes e fora dos grandes conglomerados financeiros. A intenção era boa: confiar em especialistas que prometiam estratégias eficientes de investimento e economia de impostos. Mas como ele viria a descobrir, nem toda confiança é bem depositada. Por volta de 2006, começaram a surgir rumores de que o ator estaria enfrentando problemas com o IRS, o famoso Serviço de Receita dos Estados Unidos. E o que era apenas um burburinho ganhou contornos dramáticos no mesmo ano, quando Snipes foi oficialmente acusado de conspiração para fraudar o governo e de não apresentar declarações de imposto de renda por vários anos.
As acusações giravam em torno de um esquema promovido por consultores financeiros que pregavam uma teoria conhecida como teoria do imposto inconstitucional, alegando que os cidadãos americanos não eram legalmente obrigados a pagar impostos sobre a renda. Snipes, convencido ou mal orientado, aderiu ao grupo e acabou não pagando milhões de dólares em tributos. Para o público, a notícia caiu como uma bomba. Era difícil imaginar que um astro do calibre de Wesley Snipes estivesse envolvido em algo assim. Muitos o defenderam, alegando que ele havia sido mal aconselhado. Outros, no entanto, viram ali uma postura arrogante e irresponsável. Em entrevistas posteriores, Wesley admitiu que confiou demais nas pessoas erradas e não supervisionou como deveria os assuntos financeiros, um erro comum entre celebridades que têm pouco tempo e dependem de terceiros para lidar com grandes somas de dinheiro. O processo foi longo e altamente divulgado pela mídia. Em 2008, Snipes foi condenado por 3 delitos menores de não entrega de declarações de imposto de renda, escapando das acusações mais graves, mas ainda assim sendo sentenciado a 3 anos de prisão federal. Para um homem acostumado ao estrelato, ao glamour das produções hollywoodianas e à liberdade de viver cercado de conforto, a realidade do sistema prisional foi um choque. Ele começou a cumprir sua pena em dezembro de 2010, no McKean Federal Correctional Institution, na Pensilvânia. Durante os quase 3 anos em que esteve recluso, Wesley se manteve discreto. Em uma rara declaração pública feita por carta, agradeceu o apoio dos fãs e disse que estava usando aquele tempo para refletir, aprender e manter sua mente e corpo fortes. A rotina na prisão era bem diferente dos sets de filmagem. Sem privilégios de celebridade, ele se misturava aos demais detentos, respeitando as regras e os horários da instituição. Para lidar com a reclusão, voltou-se às artes marciais, meditação e leitura. A prática da disciplina, que havia aprendido desde cedo, principalmente por influência das artes orientais, foi seu refúgio. Mas o período na prisão também foi de dor. Longe da esposa Nick e dos filhos, Snipes sentiu de perto o impacto emocional da ausência. Perdeu momentos importantes no crescimento das crianças, aniversários, primeiros passos, palavras novas, coisas simples que fazem toda a diferença na vida de um pai. Nick, apesar do sofrimento, manteve-se firme, cuidando dos filhos e protegendo o nome do marido o máximo que pôde, evitando entrevistas e blindando a família contra a exposição. Esse apoio incondicional foi uma das forças que sustentaram Snipes durante os momentos mais duros da pena. Muitos dizem que o amor de Nick foi seu maior escudo. Além do impacto familiar, a prisão também cobrou um preço na carreira. Ao sair em liberdade em 2013, Snipes encontrou uma Hollywood diferente. Muitos produtores relutavam em contratá-lo, temendo o estigma que ainda pairava sobre seu nome. O ator que um dia fora uma aposta certeira para a bilheteria agora enfrentava reuniões cautelosas, scripts de orçamento limitado e papéis menores. Mas Wesley, resiliente como sempre, não se deixou abater. Retornou com discrição, escolhendo projetos pontuais e buscando reconstruir sua imagem com dignidade e esforço. Um dos pontos altos dessa fase foi sua participação no filme The Expendables 3, ao lado de lendas do cinema de ação como Sylvester Stallone e Jason Statham. Foi um retorno simbólico, quase como um rito de passagem. Ele estava de volta, não com arrogância, mas com humildade e maturidade. Desde o início, Wesley e Nick sempre souberam que construir uma família mista, combinando raízes afro-americanas e coreanas, exigiria cuidado, sensibilidade e diálogo constante. Os dois compartilhavam valores sólidos sobre respeito, autodisciplina, educação e espiritualidade. Ambos acreditavam que a base de uma vida equilibrada está em conhecer e honrar as próprias origens, ao mesmo tempo em que se cultiva empatia e curiosidade pelas experiências do outro. Foi com esse espírito que eles educaram os filhos, Akhenaten Kivate, Isejuate, Alaafia Geute e Alimayu Moate. Cada nome escolhido carrega um profundo significado cultural e espiritual, remetendo à tradição africana e à conexão com a ancestralidade, algo que Wesley sempre fez questão de preservar. Akhenaten, o filho mais velho, recebeu esse nome em homenagem ao faraó egípcio que tentou instaurar uma religião monoteísta no Antigo Egito, algo revolucionário para sua época. Desde pequeno, Akhenaten demonstrou um espírito questionador, curioso e uma inteligência afiada. Cresceu entre livros de história, revistas de arte, treinamentos de artes marciais e muitas conversas filosóficas com o pai. Com o passar dos anos, mostrou-se interessado por tecnologia, ciência e música.
Apesar de ter todas as oportunidades para seguir uma carreira pública, escolheu o caminho mais silencioso. Formou-se em engenharia da computação e hoje trabalha com projetos inovadores que combinam inteligência artificial e acessibilidade digital. Extremamente reservado, evita entrevistas, redes sociais e aparições públicas. Para ele, ser filho de Wesley Snipes não é uma marca, mas apenas uma parte de sua história pessoal. A segunda filha, Isejuate, carrega o nome de deusa, uma referência a Isis, divindade egípcia ligada à maternidade, magia e sabedoria. Isa é talvez a mais sensível e introspectiva dos irmãos. Desde pequena, teve uma conexão profunda com a natureza, a música clássica e o desenho. Com a mãe, desenvolveu um amor especial pelas artes visuais e pelo design, influências claras de Nick, que sempre a incentivou a expressar seus sentimentos por meio da pintura. Isa escolheu estudar arte e psicologia, buscando entender como a criatividade pode ser usada como ferramenta de cura emocional. Hoje, trabalha com arteterapia em comunidades de baixa renda, utilizando seu talento para levar conforto e beleza a lugares onde, muitas vezes, falta tudo. Ela também mantém um pequeno estúdio onde realiza exposições discretas de suas obras, evitando qualquer associação direta com a fama do pai. O terceiro filho, Alafia Gut, tem um nome que remete à paz e à justiça. E de fato, Alafia cresceu sendo o mais calmo dos irmãos. Com uma postura quase zen, foi muito influenciado pelas práticas de meditação e artes marciais orientais, que aprendeu com o pai e com mestres coreanos que frequentavam a casa da família. Apaixonado por cultura oriental e filosofia africana, Alafia encontrou na espiritualidade uma forma de equilíbrio e direção. É formado em estudos internacionais e atua como diplomata cultural, viajando por diversos países para promover o diálogo entre culturas, combater o racismo e valorizar as tradições de povos marginalizados. Embora tenha o porte físico e o carisma herdado do pai, nunca teve interesse em seguir carreira na atuação. Para ele, a verdadeira influência está nas pequenas ações e nas conversas sinceras, não nas telas de cinema. O caçula, Alimail Moate, é o mais extrovertido do grupo. Com um sorriso sempre presente e uma energia contagiante, ele representa a mistura perfeita entre os dois mundos que Wesley e Nick simbolizam. Desde cedo, mostrou aptidão para a música, dança e atuação. Foi o único dos filhos que demonstrou verdadeiro interesse em experimentar o mundo do entretenimento. No entanto, Wesley, com sua experiência e cicatrizes da fama, fez questão de preparar o filho para o que viria. Ao invés de simplesmente abrir portas, ele o incentivou a estudar, praticar, desenvolver seu talento e entender a indústria antes de entrar nela. Alimail cursa cinema e teatro em uma universidade renomada, mas ainda evita se apresentar como filho de Wesley Snipes. Quer conquistar o seu próprio espaço, com méritos próprios. Seus primeiros curtas-metragens e performances em peças estudantis já chamaram a atenção de críticos locais, mas ele segue firme em seu propósito de crescer de forma orgânica, sem atalhos. O mais bonito da história desses 4 irmãos é a relação que mantêm entre si. Apesar das personalidades distintas, há um respeito mútuo e um amor fraterno que transparece em cada pequeno gesto. Eles se visitam com frequência, compartilham hobbies, trocam livros, receitas, filmes e conselhos. Nick sempre fez questão de cultivar um ambiente familiar baseado no diálogo, na escuta ativa e no afeto. Wesley, por sua vez, sempre incentivou os filhos a serem líderes silenciosos, pessoas de ação e princípios, que fizessem a diferença mesmo longe dos holofotes. A vida dos filhos do casal Snipes Park não é de luxo ostensivo nem de fama forçada. Eles não aparecem em capas de revistas nem causam polêmicas em redes sociais. Cresceram cercados por uma consciência muito clara de quem são e do que desejam ser. Seus pais os ensinaram a valorizar o silêncio, a introspecção e a autenticidade, valores raros em tempos tão barulhentos. E talvez por isso eles representem um exemplo tão especial de como é possível criar uma nova geração em equilíbrio, mesmo sob o peso de um sobrenome famoso. Wesley Snipes é, sem dúvida, um dos nomes mais marcantes do cinema de ação e da cultura pop dos anos 90 e início dos anos 2000. Com sua presença carismática, talento para as artes marciais e papéis inesquecíveis como o caçador de vampiros Blade, ele conquistou um lugar de destaque em Hollywood. Mas, ao contrário de muitos colegas de profissão que mantêm um discurso genérico, cuidadosamente roteirizado e diplomático, Snipes sempre foi conhecido por falar o que pensa. Ao longo de sua carreira,
Em entrevistas, coletivas de imprensa e aparições públicas, ele deixou escapar, e às vezes, soltou com plena intenção, frases que se tornaram virais, geraram debates, em alguns casos, polêmicas. Com uma personalidade intensa, reflexiva e, ao mesmo tempo, espirituosa, Wesley Snipes tem o hábito de usar suas experiências como combustível para opinar sem filtros sobre racismo, Hollywood, espiritualidade, política, masculinidade, cultura afrodescendente e até sobre a própria fama. O resultado disso é um legado de revelações e declarações que revelam muito mais do homem por trás dos personagens do que qualquer roteiro jamais mostraria. Desde os anos 90, Snipes vem questionando abertamente a forma como Hollywood retrata os homens negros. Em uma de suas entrevistas mais citadas, ele afirmou que Hollywood não sabe lidar com homens negros fortes, seguros e espirituais. Eles tentam colocá-los em caixinhas, como se não pudéssemos ser heróis, pensadores e amantes ao mesmo tempo. Para muitos, essa foi uma fala corajosa e necessária, que expunha o racismo sutil e estrutural dentro da indústria. Para outros, foi vista como provocativa demais. Mas Wesley nunca recuou. Em diferentes ocasiões, ele criticou a maneira como papéis para atores negros costumavam ser limitados a estereótipos, como criminosos, serviçais ou personagens cômicos, e disse que sua escolha de papéis, como em New Jack City ou Blade, era parte de um esforço consciente para mudar essa narrativa. Outra declaração famosa e que causou alvoroço foi sua fala sobre a masculinidade negra na cultura americana. Nos ensinam desde cedo que, se você é negro e masculino, você é perigoso. Mas não podem lidar quando mostramos inteligência, sensibilidade e liderança ao mesmo tempo. Isso assusta porque quebra o controle da imagem. Essa visão crítica, misturada com experiências pessoais de exclusão e preconceito, sempre fez parte do discurso de Snipes, que via seu papel como artista não apenas como entretenimento, mas como resistência. Wesley também não poupou críticas à estrutura de poder por trás das grandes produções. Em uma entrevista de bastidores que depois ganhou repercussão nas redes, ele comentou que Hollywood não é apenas um negócio. É um sistema ideológico. Eles decidem quem será visto como herói, quem será esquecido, quem será a exceção. E a maioria nem percebe que está participando de um jogo. Essa postura crítica o colocou em uma posição delicada dentro da indústria, especialmente em um momento em que questionar o sistema podia custar papéis. Mas para Wesley, a integridade vinha antes da conveniência. Mas talvez uma das declarações mais polêmicas de sua vida tenha sido relacionada ao seu processo judicial por sonegação de impostos. Durante os anos em que enfrentou os tribunais, Wesley falou repetidas vezes sobre como se sentia injustiçado. Fui um exemplo. Eles queriam mostrar força. Mas me pergunto, quantos outros artistas brancos devem milhões e continuam com suas carreiras intactas? Essa comparação levantou debates acalorados, pois tocava em uma questão sensível sobre racismo institucional e tratamento desigual dentro do sistema legal americano. Apesar das críticas, Snipes se manteve firme em sua visão. Após cumprir sua pena, ele voltou a falar sobre o episódio, dessa vez com mais serenidade, dizendo que o mais difícil não foi a prisão em si, mas a sensação de traição. Confiar em conselheiros que viraram as costas quando precisei foi uma das lições mais dolorosas. Mas também foi um presente. Aprendi quem realmente está com você quando tudo desmorona. Não foram só questões raciais, espirituais e jurídicas que marcaram suas opiniões contundentes. Snipes também causou burburinho ao criticar publicamente alguns comportamentos dentro da indústria cinematográfica. Em uma entrevista comedida, mas cheia de indiretas, ele comentou: "Tem muito ator de papel só. Eles fazem a mesma coisa há 20 anos e são chamados de gênios. Se você é negro, tem que reinventar a roda todo ano para continuar relevante." Essa crítica direta ao duplo padrão de avaliação de talento dentro da indústria gerou discussões e dividiu opiniões. Mas Snipes estava apenas verbalizando o que muitos pensavam, mas não tinham coragem de dizer. Apesar de seu tom, muitas dessas declarações não vinham carregadas de ódio, mas de frustração e lucidez. Wesley Snipes sempre teve um olhar profundo sobre a indústria e sobre a sociedade como um todo. Ele era, acima de tudo, um pensador inquieto. Em outra entrevista famosa, ele falou sobre o peso de ser visto como símbolo para toda uma comunidade. "Não sou o modelo ideal de nada. Sou humano. Cometi erros, tive acertos. A diferença é que os meus foram televisionados. Mas isso não me torna menos digno." Com essa fala,
Ele reforçava a necessidade de ver as celebridades como seres humanos, passíveis de falhas e aprendizados, e não como deuses inalcançáveis ou vilões prontos para serem descartados.